Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje você vai assistir uma reflexão sobre o Evangelho, sobre o perdão. Vamos falar hoje sobre o perdão, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 14, o perdão das ofensas. Vamos começar com uma mensagem, enquanto você se prepara aí para assistir o nosso Evangelho. A amizade é um tesouro a ser guardado. Vê ao longo dos anos as chaves multiplicarem-se. Meu peito agora transborda de alegria e saudade, tornando-se difícil contê-las. E aqui vamos começar com uma prece, né? O nosso Evangelho. Além dessa mensagem para preparar a nossa mente, vamos convidar o Mestre Jesus. Vamos colocar, né, aqui nesse momento, vamos inserir nesta prece todas aquelas pessoas que você quer bem, todas aquelas pessoas que necessitam de uma prece sincera, de uma oração. Vamos incluir aqui nessa prece os acamados, os aflitos, os desesperançosos, aquelas pessoas que estão passando por uma reparação de erro pela desarmonia em seu lar. E por aqueles que estão na UTI se restabelecendo aos poucos das enfermidades contraídas por meio das expiações terrenas. Amado Mestre Jesus, Mestre amado, derrame as suas bênçãos curativas de paz, luz e esperança a todos aqueles que confiam em Ti, com essas gotas de amor, produzidas pela misericórdia de Deus para tocar o coração de cada irmão. Porque na Tua casa, na Tua verdadeira morada, tem lugar para todos nós. Que Deus nos abençoe. Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Item 14, o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Deus, Jesus, os Espíritos de luz nos fazem essa pergunta. Deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. E eu peço a você que não precisa fazer essa conta. Perdoe incondicionalmente. Faça aquilo que seu coração está mandando. Aproveite essa oportunidade enquanto você está no planeta Terra para reajustar com esse adversário que muitas vezes está do seu lado. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Sabe? Aquela pessoa que você diz: Nancy, eu já perdoei, mas é recorrente. Eu perdoo hoje, amanhã ele repete. Eu perdoo hoje, amanhã a pessoa repete. Não se preocupe, continua perdoando. Porque muitas vezes essa pessoa veio para tentar corrigir esse erro e você está sendo esse instrumento utilizado para mostrar para essa pessoa que ele não vai continuar daquela forma o tempo todo. Serás doce e humilde. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Então, aquilo que eu quero para mim de bom, de melhor, eu quero partilhar com o outro. É isso que a gente tem que fazer. Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos e aos outros. É necessário o treino do perdão, pois se trata de uma construção bem devagar. Para quando você tomar coragem e decidir com equilíbrio e sentir que está preparado, na hora certa vai acontecer. Porque eu posso tomar a iniciativa de atravessar a rua, ir na casa do meu amigo ou de quem quer que seja e falar para ele que está perdoado aquela falha, né? Aquele desentendimento.
Mas ao sair dali, eu falo, eu perdoei, mas não quero você perto de mim. Nunca mais eu vou na casa dessa pessoa. Tudo bem, pelo menos não vai ter mais incômodo. Mas você não perdoou de coração. Entendeu? Perdoar não é esquecer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá vendo aí? Eu acabei de fazer um comentário parecido. Você perdoa. Ah, vamos esquecer esses imprevistos. No primeiro incômodo você recorda daquilo. Então você não perdoou. Talvez você ainda não estava preparado, tá? Quando eu perdoo, eu liberto o outro. Ao mesmo tempo, me sinto mais leve, mais feliz, menos pesado, sobretudo quando o assunto envolver alguém da família. Sabe aquela história? Tem gente que diz assim, Nancy, eu perdoei meu pai, porque ele me fez passar por tantas coisas que não precisava. E parece que eu tirei um peso das costas. Eu tirei um saco de cimento das costas. Não é assim que as pessoas falam? Pois é. Se você estiver passando por essa dificuldade, estiver aí, sabe, sufocado, coloca para fora. Procura essa pessoa, abraça. Não se preocupe com o que ele vai pensar. Não se preocupe com o que os outros irão pensar de você. Faça a sua parte. Santo Agostinho diz que não existe passado nem futuro, só existe o presente. Então você vai aproveitar esse momento agora, correr atrás desse prejuízo e conversar com essa pessoa antes que seja tarde demais. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de serdes perdoados. E se os teus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Então, qual foi o tipo de gravidade que eu cometi? Então, esse perdão, ele vai ser proporcional ao ato de gravidade cometido por mim e talvez por aquela pessoa que vai receber, né? Quantas famílias passam anos entre irmãos, pais e filhos sem se falar? Às vezes o irmão desencarna sem ter tido a oportunidade de proferir palavras amorosas para pedir perdão para o seu irmão em seu lar. Isso acontece muito com as famílias, tá, gente? São muitas. A gente que atende fraternalmente, famílias vindo de toda parte. Nossa, Nancy, eu não consigo nem olhar para a cara do meu irmão, para a cara do meu pai, para a cara da minha mãe, porque eles não gostam de mim. Então cria essa animosidade entre eles e acaba com uma desarmonia tão grande que o perdão fica cada vez mais distante. Perdoa hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas, que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Olha que mensagem linda do Chico Xavier. Isso aqui é para colocar num quadro e pendurar na parede. Porque você vai proferindo isso, você vai, olha, internalizando aquela fala. E quando chegar no ponto de que alguém fizer algo de ruim para você, você não vai ter nenhuma dificuldade de perdoar. Esquecei o mal que vos foi feito, e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Viu aí? Pense somente no bem que você pode fazer ao seu semelhante. Aquele que entrou neste caminho não deve, nem mesmo em pensamento, desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Por quê? No momento que eu perdoo aquela pessoa, eu me sinto mais leve, livre, eu vou dormir melhor, eu vou me alimentar melhor. Até as palavras proferidas vão melhorar. Porque aquela raiva, aquele rancor que eu carrego comigo, vai impedir de proferir palavras bonitas, palavras edificantes para outras pessoas. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoar para que Deus vos perdoe. Então, nesse momento, eu convido você a buscar o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem o livro em mãos,
Baixe aí na internet que tem ele gratuito e vai lá no capítulo 10 e leia todas as mensagens inseridas neste capítulo. É importante você estudar, ler, reler, para compreender as dificuldades que todos nós passamos aqui na Terra. Feliz daquele que diz, nunca perdoarei. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Às vezes, gente, muita gente no auge da dor, do ferimento, do rancor, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, diz: eu nunca vou perdoar aquela pessoa pelo mal que ele me fez. Ou por algo que ele fez que feriu profundamente o meu coração. Você vai ser infeliz pro resto da vida, sabe por quê? Porque você vai carregar isso para o outro lado. Quando você chegar do outro lado, você vai perceber a dificuldade que você deixou de passar aqui na Terra, que era este reajuste com essa pessoa. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca reconciliarei? Não é um perdão sincero. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras, segundo o apóstolo Paulo, que ele chama de perdão cristão. Todo sofrimento tem data certa para acabar, porque a falta de perdão é um sofrimento, gente. É um sofrimento enorme. Chico Xavier sempre trazia ali na sua mãozinha essa mensagem. Jesus nos ensinou que para termos o reino de Deus em nós, é necessário amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aqui no Evangelho, numa das reflexões do Evangelho. Você vai ler esse trecho e dizer, gente, eu preciso perdoar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho. A gente sabe que nós estamos aqui na Terra reparando esses erros. A maior escola que a gente frequenta, além daquela que você vai evoluir, que você está buscando o seu novo grau de instrução, é também a maior que existe, é dentro do nosso lar. O nosso lar é recheado de instruções valiosas. Todos fomos criados pelo Pai de amor, e o amor é o nosso destino. Sem amor não realizamos nossos desejos, de forma alguma. Sem amor não construímos uma família para refazer nossas provas, para aprender a nos melhorarmos. Veja bem, é muito difícil, né, gente? Ao sermos profundamente ofendidos, podemos iniciar não querendo mal ao nosso próximo, pedindo a Deus que nos ajude a perdoar. Nós temos que pedir essa força para a espiritualidade, para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora, para todos os santos da nossa devoção, para dar o primeiro passo, para bater na porta daquele irmão, para dar esse abraço de reconciliação. O perdão é uma longa construção dentro de nós, e às vezes passamos por várias existências, despertando dentro de nós essa tendência com os irmãos. Para exercer o perdão, é preciso reconciliar com a vida, com as suas experiências, com as suas fraquezas. Nós fraquejamos quando tomamos essa iniciativa. Às vezes a gente vai construindo na nossa mente, eu vou lá, eu vou dar um abraço, eu vou falar tanta coisa para aquela pessoa e acaba que você, dá um passo para trás e diz, ainda não chegou a hora não. Mas todos nós temos essa oportunidade. A espiritualidade está aí para nos assistir, para nos incentivar, para nos melhorar, a sermos pessoas melhores aqui na Terra a cada dia. E aqui, na obra que eu psicografei, na obra da nossa Lavra Mediúnica, no depoimento de um espírito amigo que está lá no livro, ele diz o seguinte: Senhor, ensina-me a compreender que neste instante sou apenas um espírito eterno. Ajuda-me, Senhor, a alcançar o perdão daqueles que já não posso mais vivenciar como antes. Familiares, filhos, esposa, amigos, peço que
entendam que já não estarei presente da mesma maneira. Gente, isso é de uma grandeza, de um espírito que partiu e que ao chegar ao mundo espiritual ele percebeu a quantidade de coisas erradas que ele fez com a família. Veja o que ele diz, eu vou reler novamente para você entender, porque hoje nesse vídeo nós não teremos a análise de uma carta. Vamos ter aqui, sim, a análise dessa mensagem desse irmão que partiu e ao chegar ao mundo espiritual ele aproveita essa oportunidade para pedir perdão, para pedir desculpa para a família, por meio de um depoimento que está no livro da nossa lavra mediúnica. Senhor, ensina-me a compreender que neste instante sou apenas um espírito eterno. Ele descobre isso lá do outro lado. Ajuda-me, Senhor, a alcançar o perdão daqueles que já não posso mais vivenciar como antes. Porque ele já não tem mais aquela aproximação, já não tem mais aquele envolvimento com a família sentados ali, encarnados, se abraçando, passando pelas dificuldades, pelas as alegrias, pelas tristezas, por tudo. Ele agora é um espírito eterno e ele está se preparando no mundo espiritual para se tornar uma pessoa melhor. Familiares, filhos, esposa, amigos, peço que entendam que já não estarei presente da mesma maneira. E oi? Peço que entendam, porque já não estarei mais presente da mesma maneira quando ele estava na terra. Então, meus irmãos, essa reflexão hoje, aproveita se você tem algum irmão, algum amigo, como você fala, um inimigo, bata na porta dele, seja humilde. Coloca a vergonha de lado, a vaidade, o orgulho, o ego, coloca tudo debaixo do pé. E vai lá, meu irmão, aquele desentendimento que tivemos no passado, eu gostaria de conversar com você, de colocar em pratos limpos. Vamos nos abraçar. Vamos transformar esse ódio em amor e alegria. Porque eu não estou me sentindo bem. Eu estou passando várias noites sem dormir. Então, hoje é o dia do reajuste, da reparação de erro. E que Deus te abençoe, que você seja motivado pela espiritualidade superior, pelos bons espíritos, que você possa alcançar, a dar o primeiro passo para seguir em frente. Amado Mestre Jesus, eu agradeço por mais essa oportunidade, pela espiritualidade benfazeja que está aqui conosco, onde trouxe esses irmãos para assistir conosco essa reflexão do Evangelho. Se fizemos bem feito, Senhor, nos ajude e nos perdoe. E se fizemos mal feito, muito mais pedimos o vosso perdão. Que Deus nos proteja, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Que Deus, em sua divina misericórdia, guie seus passos rumo ao perdão às pessoas que um dia maltratou o seu coração. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.